Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um feliz ano novo para você e para sua família. Que os anjos de Deus te protejam, te guiem. Hoje, dia de São Basílio Magno e São Gregório, bispos e doutores da Igreja. Peçamos a intercessão destes homens de Deus, né? O Evangelho, João 1:19 a 28. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Eles perguntaram: Quem és então? És tu Elias? João respondeu: Não sou. Eles perguntaram: És o profeta? Ele respondeu: Não. Perguntaram então: Quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: Eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías: Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim, e não mereço desamarrar a correia das suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que evangelho maravilhoso, né? João Batista mostra saber quem ele não é. Ele estava sendo confundido ou identificado com coisa boa e grande, o Messias. No entanto, ele sabia que não era e também não aceitava vir a ser. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, ele diz assim: João confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Messias. Importa que ele cresça e que eu diminua. São palavras de João Batista. Eu não sou digno nem de desamarrar as correias, a correia das suas sandálias. Nós vemos aí a humildade deste homem de Deus. O que é ser humilde, Eudes? A maior virtude de um ser humano, de um pregador, de uma pregadora, de um homem, de uma mulher de Deus, é a humildade. Jesus disse, né, tudo isso que aquele que se exalta, que se acha o gostosão, que se acha a última bolacha do pacote, será humilhado. E que o se humilha será exaltado. Nós temos aí na pessoa de Maria, essa simples menina, né? Como a gente sempre fala aqui, ela sai do convite do anjo Gabriel e vai lá arrumar a casa da sua prima Santa Isabel. João Batista se humilha, por isso ele é exaltado. Por isso a igreja celebra, né? Por isso a igreja celebra nesse período de Natal, período de Ano Novo, chama a atenção de João Batista, porque ele é humilde, porque ele diz assim: eu não sou o Messias, né? Não sou, né? E ele diz aqui: eu sou a voz que grita no deserto. Rapaz, eu sou, diz João Batista, a voz que grita no deserto. Aonde é o deserto?
o deserto do seu coração, o deserto da sua alma. E aqui ele foi enviado a aplainar o caminho do Senhor, preparar a chegada de Jesus. Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim, e não mereço desamarrar a correia das suas sandálias. Vemos aqui a humildade. O que é ser humilde? A maior virtude é a humildade. Jesus resumiu, como eu já falei, tudo isso dizendo: aquele que se exalta será humilhado, e que se humilha será exaltado. Só a humildade abate o inferno. São Vicente diz assim: o demônio não sabe se defender contra a humildade. Por isso que o demônio tem tanta raiva de Maria, né? Tem tanta raiva de Nossa Senhora, porque ela é uma alma humilde, uma alma discreta. Por isso que João Batista também é tão odiado pelo demônio. A busca da santidade e da verdade exige a humildade em primeiro lugar. João Batista é a voz que grita no deserto. João Batista é um instrumento de Deus em meio e não um fim. João sabia quem era e estava em paz com isso. Era um homem comprometido e satisfeito, um homem do Evangelho, um homem que veio preparar. O batismo era um ato público de confissão dos pecados e de desejo de mudança. Por isso que ele disse, né? Depois de mim vem aquele que batiza no Espírito. João não era digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus. O batismo de João só pode ser completo com o batismo do Espírito Santo. Sem Jesus, o dom do Espírito Santo, o ser humano não pode se salvar sobre toda a nossa boa vontade, sobre o nosso esforço. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse evangelho tão bonito, tão maravilhoso, que nos chama a atenção nesse dia de hoje, é a humildade desse santo. É a humildade de São João Batista. São João, o Batista. Aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.